A família é a sua fonte de sabedoria. Bom, primeiro você precisa entender, afinal de contas, o que é essa tal de sabedoria. Sabedoria é algo que é trazido, levado para você através de gerações. É algo que é alcançado quando você quando você decide desenvolver espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. E essa sabedoria da sua família, ela é a sabedoria mais importante que você vai ter principalmente no início da sua vida e até o final. Porque, afinal de contas, o que é essa sabedoria? Bom, antes de entrar nisso, eu vou te explicar o que está acontecendo na atualidade hoje. Hoje, as pessoas que estão do lado, vamos chamar do lado do mal, a gente pode falar esse nome aqui? Seguinte, as pessoas que estão do lado do mal, do lado do, vamos chamar de oposição de Deus, beleza? As pessoas que estão desse lado, elas são pessoas que elas têm um propósito, que é o próprio ego delas. São pessoas que só se importam com os benefícios próprios. Essas pessoas não se importam com o que vai acontecer com você. Afinal de contas, essas pessoas não estão nem aí se você vai cair pobre, duro, miserável no chão. Entende? E o que essas pessoas estão fazendo é atacando os pilares de, de Deus na Terra, tá bom? Então, uma representação de Deus na Terra é a própria família. Tá? Então, largar a família, abandonar a família é o mesmo que estar abandonando a Deus. Você entende? O que eu quero te dizer com isso? Por que essas pessoas, estruturas, empresas, organizações estão atacando diretamente na família para te separar daquilo que te possibilitaria chegar para um próximo nível, chegar num nível acima do que o que você está hoje, do que realmente Deus quer que você chegue. Então, eles atacam diretamente nesse ponto, fazendo como? Pessoas quererem agora criar cachorro ao invés de criar gente, criar bebê reborn ao invés de criar filho, pessoas que não querem casar, não querem ter relacionamento, pessoas que não querem se relacionar com pessoas. Acabou. Eu quero me relacionar com você até um certo ponto. Passo disso é difícil demais, preguiça, não dá, entendeu? Então, as empresas estão criando cada vez mais narrativas, cada vez mais filmes para fortalecer esse posicionamento dessas pessoas. E essas pessoas são pessoas que acabam se tornando vazias espiritualmente e ao longo da vida delas vai se tornar cada vez pior. A princípio parece algo lindo e maravilhoso. Não, você tem que ter essa vida, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E aí quando você vai correr atrás disso, adivinha só o que acontece? Com o tempo você vai se sentir cada vez mais vazio. A verdade é que a conexão com Deus, muito dessa conexão, ela existe justamente na família. Por quê? Porque não é fácil. Aí é que tá. Criar e ter uma família não é fácil. São poucas pessoas realmente que tomam a decisão de, mano, eu vou pegar essa criança, eu vou treinar ela. Eu vou ensinar tudo que eu tenho, que eu carrego dentro de mim pro meu filho. Eu vou pegar esse menino, essa menina e eu vou torná-lo numa pessoa excepcional. Eu vou dar tudo que eu tenho por essa pessoa e pela minha esposa também. São poucas pessoas que realmente dão conta de fazer isso. Você entende? E só que são essas pessoas que são cheias do Espírito Santo, são essas pessoas que são cheias de energia espiritual. E Deus renova todos os dias a energia dessa pessoa porque ela está num propósito com a família dela. Você entende? Agora, você está vendo pelo lado de você sendo ali o governante daquela família. Agora, imagina você como filho. Você como filho, você recebe um dom de sabedoria de gerações. Gerações, de verdade mesmo, são gerações de sabedoria que vão passando até você, tá? Eu faço muita questão de conversar com todos da minha família, entender a jornada de cada um, como que toda a minha família chegou no ponto que está hoje. Como, vó, você saiu lá da Bahia, lá da onde não tinha nem luz, lá da roça, e você hoje está aqui em São Paulo. Como que aconteceu? O que você precisou passar? O que precisou acontecer para você chegar aqui? Como você também que veio junto com a minha avó? Como que foi para você? Como que foi a sua visão? Mãe, como que foi que você veio junto com os meus avós? Como que foi essa experiência? E aí eles me contam toda a trajetória. E aí o que eu faço? Eu recebo aquela sabedoria deles. Eu vejo, enxergo e aprendo o que
eles aprenderam no meio do caminho que eu não vou precisar aprender. Só que quando você não tem esse laço, o que acontece? Você pode acabar passando pelo mesmo erro sem necessidade, sendo que você tinha uma família com uma estrutura. E não estou falando de dinheiro, estou falando de sabedoria mesmo. Isso é muito mais importante que o dinheiro. A família, ela vai te trazer uma base, tipo assim, olha, a nossa família, ela carregou tudo isso para chegar até aqui. Vou te ensinar como que foi cada passo para que você não passe pelos mesmos erros, que você cometa apenas erros novos para repassar tudo isso para o seu filho. Esse é o papel de uma família, repassar a sabedoria, repassar o conhecimento que muitas vezes está perdido no universo. Um papel de uma família é estruturar toda essa sabedoria em uma. Você já viu aquelas famílias grandes que normalmente tem na Europa, Inglaterra, esses países reais, que eles desenham toda a árvore genealógica, olha, fulano foi esse, e as próprias pessoas da família têm que passar por um estudo da própria família. E aí, essas são as maiores famílias que têm as maiores coisas. E por que você acha que é desse jeito? Você acha que é coincidência? Deixa eu te responder. Não existe coincidência. Essas pessoas entenderam e elas continuam repassando algo que foi aprendido em gerações. Por isso que são famílias que se tornam muito grandes, extremamente grandes. Tá entendendo? Então, cara, eu entendo que às vezes é difícil. Família não é fácil. Mas é que tá. É por isso que é de Deus. Se fosse fácil, não era de Deus. Família é um dom, uma grande bênção que Deus colocou na sua vida para te abençoar, para te dar essa sabedoria. Só que muitas vezes você precisa saber buscar também. Porque muitas vezes o seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, aquela tia, eles não vão saber que uma. Eles não vão nem querer, às vezes, contar de algumas coisas tristes que eles passaram, mas é isso que vai te ajudar. É isso que vai te trazer sabedoria. É isso que vai conseguir fazer com que você se coloque no lugar da outra pessoa. E não acho que tudo veio fácil para você. É muito fácil você já nascer numa família que já tem uma certa estrutura e achar que aquilo ali, pô, é beleza. Não, nem sempre foi daquele jeito. Não é porque você nasceu assim que sempre foi assim. Então é importante se colocar nesse lugar, se colocar no lugar de entender como cada uma das pessoas da sua família foi a trajetória delas. Algumas vão ser inspiração para você, outras vão ser exemplos de como não agir, mas ainda assim é uma sabedoria. Muitas pessoas na sua família talvez não sejam referências de como você deve agir, mas talvez sejam referências de como você não deve agir. E isso também é muito importante, talvez mais importante do que como você deveria agir. Você entende? Na verdade, não existe mais ou menos, os dois são importantes. Observe pessoas na sua família, aquelas que são exemplos, aquelas que te inspiram e aquelas que não te inspiram. Aquelas que você olha e você fala, mano, eu não posso fazer isso não. Eu não posso ser igual a esse cara, ou eu não posso ser igual a essa mulher. Não dá. Você entendeu? Observe essas pessoas e não julgue elas. Entenda que elas estão ali com um papel, elas estão aprendendo também. E você, se você se conectar com a sabedoria, você vai poder aprender com o erro dessas pessoas que você está vivendo na sua família. Você pode treinar como você não quer ser. A minha mãe, ela me ensinou isso, inclusive. A minha mãe, ela chegava e falava, filho, olha, na família eu aprendi isso, eu aprendi isso, eu aprendi isso. Mas principalmente com esses exemplos eu aprendi como não ser. E aí eu escolhi não ser assim como você. E eu falei, caramba, isso ela me ensina desde criança. Então olha a importância da sabedoria de uma família. O meu pai, ele me ensina coisas de quando ele trabalhava, de quando ele era jovem. Ele me ensina coisas que ele aprende a vida inteira, como se posicionar, por que agir igual um homem. Meu pai me treinou a ser um homem. Entendeu? Se você não tem um pai que te treina a ser um homem, como que você quer ser homem? Né? Você que tá aí me assistindo que é homem. Que referência você vai ter de homem, afinal de contas, na sua vida? Que referências você vai ter de mulher na sua vida? Ah, mas eu não sou mulher, por que eu preciso de uma referência de mulher? Ué, você não quer ter uma mulher? Como que você vai ter uma referência de como tratar uma mulher se você não teve isso em casa, entende? Ah, mas eu não tenho nada disso. E agora, o que eu faço? A família não se resume só a laços de sangue. Observe os amigos, observe os irmãos que você já fez, seja numa igreja, seja numa escola, num lugar de ensino. Irmãos, Deus coloca na sua vida. Pai e mãe muitas vezes não pode estar presente, mas Deus sempre vai colocar um irmão no seu caminho. Observa, aprenda com esses irmãos. Ah, eu não tenho ninguém. Alguém vai tocar o seu caminho. Pede para Deus, fala, Pai, por favor, me traz um irmão. Coloca um irmão na minha vida para que ele possa trazer essa sabedoria que o Alan está falando, para que eu possa aprender alguma coisa.
para que eu possa ter mais discernimento com essa sabedoria que hoje eu não tenho. Pede para Deus, ele vai te dar, mano. Nunca ele vai te negar isso. Nunca, nunca. Presta atenção no que eu tô te falando. Deus nunca vai negar sabedoria para você. Jamais. Se você pedir, ele vai te dar. Pediu? Tá na mão, mano. É isso. Entendeu? Então, assim, começa hoje você. Eu sei que tem muita gente aqui que às vezes tá brigado com a família por coisa besta. Sabe quem tá mais se fudendo com isso? Você, mano. Você é quem mais tá perdendo com isso. Às vezes sua família tá lá, dando graças a Deus que você tá birrada com eles e saiu fora, que você só enche o saco. Você entende? Quem perde mais com isso é você. Não vai aprender a sabedoria deles. Vai cometer os mesmos erros que eles cometeram, sem necessidade, porque eles já aprenderam a lição que você poderia aprender também. Tudo porque você não tá tendo inteligência emocional suficiente para respirar, pensar duas vezes antes de falar, antes de reagir e ter uma palavra dura com a sua família. Ninguém é perfeito, entenda. Eu já cometi erros, inclusive com a minha família. Eu já briguei com a minha família, normal. Só que não pode se tornar um hábito. Aconteceu uma vez, pensa, fala, mano, faz sentido eu fazer o que eu fiz? Não, não faz sentido. Nunca mais eu vou fazer isso. Acabou. Se acontecer de novo, eu vou engolir seco, mas eu não reajo mais dessa forma. Essa é uma decisão. Você entende? Então, comece a observar a sua família, comece a observar como você tem agido, como você tem se comportado com a sua família. Será que você, inclusive, tem dado tanta atenção? Às vezes você não é do tipo que briga com sua família, mas será que realmente, se eu te perguntar, você sabe como foi a trajetória da vida do seu pai, de sua mãe, de seus avós até chegar até aqui? Não, não sabe, né? Então o que você está fazendo? Por que você não foi lá ter um momento com eles e encher eles de pergunta? Infelizmente, se a sua família não tem o hábito de repassar para o próximo, entenda, você tem que ir lá e buscar. E se você não sabia disso, eu tô vindo aqui te trazer consciência de que é isso que você precisa fazer. Você precisa buscar na sua família, trazer essa sabedoria deles. Ô, pai, como que foi de quando você saiu de lá onde você morava até chegar até aqui? Como que foi quando você fez isso, fez aquilo? Como que foi quando você casou? Por que você tomou a decisão de casar? Como que foi na época? Como que vocês decidiram ter o primeiro filho? Por que aconteceu isso? Faça 1 milhão de perguntas, o máximo que você puder, porque um dia, essas pessoas, elas vão sair desse plano. Um dia elas vão morrer. E quando isso acontecer, você nunca mais vai ter oportunidade de entender e poder estar na perspectiva delas para ter chegado até aqui. Nunca mais. Você pode até ouvir a história de uma outra pessoa que sabe, mas a real experiência daquela pessoa nunca mais você vai conseguir saber. E aí, quem perdeu foi você. Porque essa pessoa ela carregava um monte de coisas, mas você não soube lá buscar, você não soube lá fazer pergunta. Então, eu te aconselho a terminar esse vídeo. Eu normalmente pediria para você continuar no meu canal assistindo meus vídeos, mas nesse momento, sai daqui e vai escrever no papel o que você poderia perguntar para alguém da sua família. Alguém que você realmente não sabe de alguma coisa. Que pergunta é essa? Vá lá e eu tenho certeza que você vai receber muita sabedoria. E quer saber? Quando você receber isso, volta aqui nos comentários desse vídeo e comenta o que você recebeu. Compartilha comigo também. Porque afinal de contas, toda sabedoria de família é uma sabedoria. Então se você compartilhar comigo, eu já vou receber também de tabela, entendeu? Então faz isso. Sai daqui e vai atrás disso, porque isso é a coisa mais importante para sua vida. Você só não sabia disso até agora. Não importa o cursinho da faculdade que você está fazendo, não importa, velho. Não importa os livros que você está lendo. Cara, os livros que você está lendo, a história da sua família dá de 10-0 nesses livros. Você não faz ideia disso. Aprender com a trajetória deles vai te colocar num outro patamar. E eu só tô aqui pela família que eu tenho e pelo valor que eu dou para a família que eu tenho. Cara, isso é muito claro na minha mente. Se eu fosse uma pessoa que não tá nem aí pra família, eu tenho certeza que eu tava aí perdido, fazendo qualquer coisa, sem entender porra nenhuma. Tá entendendo? Então faça isso agora. Vá lá e eu espero que você receba aquilo que é seu por direito, que é a sabedoria da sua família. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir. Aquela pessoa que, cara, putz, tá desconectada da família. Compartilha com essa pessoa, tá? Curte esse vídeo também e comenta. Comenta agora já o que você achou, qual a sua opinião sobre isso que eu tô falando, se faz sentido, se não faz. E se você for lá com a sua família, se você for não, você vai lá com a sua família, você vai trocar ideia com eles, mano. Pelo amor de Deus.
vai lá e depois você volta e comenta de novo. Comenta 2 vezes, agora e comenta depois que você conseguiu o feedback deles. Beleza? Então é isso. Estamos juntos. Beijo no coração de vocês e até a próxima.